Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Já quero dizer, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, para o YouTube entender que o vídeo é relevante e recomendar para mais pessoas. Assim todo mundo ajuda no crescimento do canal. Gente, o vídeo de hoje é para falar sobre finanças. Por quê? Ao longo da vida, a gente acha que a gente não precisa cuidar das nossas finanças. E é uma parte muito importante da nossa vida. Gente, as nossas finanças, se a gente não cuidar, vira um caos. E por esse motivo, por experiência própria, eu vim mostrar para vocês como está acontecendo essa questão do start que dá na gente, né? Quase que a câmera caiu, do start que dá na gente. E deu esse start em mim, gente. Realmente deu esse start em mim. E eu resolvi cuidar das minhas finanças. Resolvi falar show para as dívidas. Comecei há mais ou menos um mês, né? A guardar algumas moedinhas e também a pagar as dívidas, a valorizar mais o meu dinheiro. Comecei a pesquisar mais, comecei a ler sobre finanças, comecei a entender. Passei muito tempo aqui, gente, afastada do canal. Por quê? Quando eu gravava, eu não trabalhava. Aí depois eu comecei a trabalhar. Eu finalizei meu curso que eu fazia de técnica de enfermagem e aí eu comecei a trabalhar. Logo em seguida eu já emendei um trabalho no outro, comecei a trabalhar 12 por 36 em 2 lugares também, no noturno. Então assim, foi muito desgastante para mim. E ao mesmo tempo eu comecei a gastar mais. E não media, não anotava tudo que eu ia fazer, o que eu ia gastar, se eu precisava guardar, né? E no fim, eu acabava não fazendo nada. Eu gastava o dinheiro e no fim eu não fazia nada, porque eu mal via retorno. Às vezes eu pagava o curso que a minha filha fazia, pagava a unha que eu fazia, esse tipo de coisa. Porém, fora isso, tipo colocar gasolina no carro, fora isso eu não via. O meu dinheiro simplesmente ia com Deus. E aí, com o passar do tempo, eu também trabalhei no hospital, trabalhei prestando serviço para cooperativa de home care, que é quando o paciente ele tem um plano de saúde e ele precisa de cuidados em casa, aí se contrata a home care, pega o contrato com o convênio e aí automaticamente contrata os profissionais para prestar serviço nas residências. E aí eu, sempre conseguia, graças a Deus, sempre foi muito fácil conseguir e pagava, vamos supor, trabalhava 12 por 36, né? Por plantão X valor e me rendia uma boa quantia. E mesmo assim eu gastava. E com o passar do tempo, nos últimos meses, muitas coisas aconteceram. Eu não tomava rédea da situação, não tomava rédea das compras que era feita aqui em casa, as compras com cartões de crédito, compras, deixa eu ver, com hortifruti, então assim, com roupa, porque eu amo comprar algumas peças de roupas específicas, tipo roupa de ficar em casa. Eu gosto de roupa de ficar em casa, né? Pijama, eu amo pijama.
Então eu compro bastante pijama para mim, para as meninas. E aí eu perdi a mão. Se eu já tava perdendo a mão, desbanguelei de vez. E aí, além de gastar o meu orçamento, eu ainda conseguia gastar mais do que o meu orçamento. Entendeu? Ainda gastava mais. Então isso foi dificultando mais ainda. E eu percebi em mim uma certa compulsão, não só alimentar, né? Que eu já tenho compulsão alimentar, eu tento lidar com isso, mas também compulsão por compras, sabe? Compulsão por achar que eu preciso comprar para me satisfazer. E aí, e realmente, gente, se você for parar para pensar, para e pensa um minuto. Quando você vai comprar, gente, que coisa feliz é você comprar. Você acha que você tá feliz, né? Você acha que a sua felicidade tá ali, em gastar, em comprar. E eu comprava, eu gastava, e nada. Depois de um tempo eu tava triste de novo. E pra piorar, lisa, dura. E aí, e sempre aquela tristeza, aquela coisa, sabe? Às vezes até acabava pegando dinheiro emprestado. Então, assim, deu, sabe? Igual o Primo Pobre fala, porque eu acompanho muito ele. Eu me senti cansada. Eu me senti cansada. Eu cansei, entendeu? Cansei e resolvi falar show para as dívidas. Foi isso que eu resolvi fazer, show para as dívidas. Resolvi estudar um pouco sobre finanças, sobre como guardar, aonde guardar, quanto que vai render se eu guardar, a escrever. Gente, eu escrevo, hoje em dia eu escrevo. Ó, isso daqui foi em abril, gente, em abril. As minhas dívidas, tudo que eu gastei em abril. E como eu fiz depois, mesmo dentro do mês de abril, eu fiz depois. E o valor que eu recebo, de pagamento que eu recebo, que tá aqui embaixo, e aí eu paguei as contas que eu tinha para pagar e sobrou dinheiro, só que não sobrou na minha conta. O dinheiro eu gastei. Então, assim, aí quando foi em maio, as despesas de maio, que as despesas de maio. Peraí, gente, que eu tô comendo bola. É isso mesmo. Em abril, isso. Aí vai ter as despesas de maio agora. Isso, as despesas de maio. Aí depois que eu paguei o que eu tinha para pagar em abril, aí as contas de maio eu faço, anoto tudo que eu gasto, tudo que o que vai entrar, porque as minhas folhas de pagamento tal fecharam. Então eu comecei a anotar, entendeu? Comecei a anotar quanto que eu preciso guardar, aonde que eu vou guardar. Comecei a anotar, fazer também lista de compra. Gente, isso daqui salva a pessoa. E eu super indico, façam lista de compras. Aqui, ó, minha lista de compras. Gente, façam. Por quê? Eu indico a lista de compra. E eu já fiz compra. Essa lista aqui é uma lista meio que padrão. É uma lista padrão do que eu preciso comprar para casa, já para o mês que vem. Só que assim, depois que eu vou definir realmente a quantidade, quando eu ver o que acabou, o que ainda precisa. Porque às vezes você acaba esquecendo o que você usa. Você acaba esquecendo. Então, para mim não esquecer, eu já anotei, já deixei anotado. Para quando for o mês que vem, eu só olhar e falar, não, vai ser X quantidade que eu preciso comprar. Vai ser tal quantidade de tal coisa. Então, eu já deixei pronta. Mas isso daqui salva. Por que salva? Porque quando você chega no mercado para fazer compra, se você já vai com a sua lista pronta, você sabe o que você vai pegar. Isso ajuda no seu tempo, que você vai ser mais rápido para você comprar. Isso te ajuda a direcionar o que você vai pegar, o que você foi comprar. Você não fica perdido dentro do mercado, andando nos corredores, falando assim, ai, o que será? Aí você vai olhando, aí pega uma coisa que nem precisava.
Aí você pega. Ah, vou pegar. Acaba pegando um monte de besteira. Um monte de besteira. E no fim, a sua compra falta. Falta coisa na sua compra. Você tem que estar indo toda semana no mercado. Ou a cada 3 dias, ou a cada 5 dias. Você tem que estar indo no mercado. E quando você faz uma lista de compra, e você vai lá e você compra o que você precisava, não digo em carnes, porque carnes, essa lista minha é mensal, é compra mensal. Arroz, feijão, óleo, açúcar. Então você vai e já pega tudo que você precisa. E você vai ter dentro da sua casa. Você não precisa ir no mercado. Igual eu que tenho criança. É o terror eu ir no mercado. Ah, mas você não sabe controlar a sua filha. Eu ainda controlo ela muito. Eu ainda controlo ela muito. Só que tem coisa, tem dias que de tanto você negar, você fala, ah, não, hoje eu vou deixar. Ah, hoje vai pegar. E quando você não precisa, você nem precisa passar por isso. Quando você não precisa ir no mercado toda semana. Então eu super indico uma lista de compra. Uma lista de compras de grosso, tipo arroz, feijão, óleo, açúcar. A lista de compra de carnes, eu indico você fazer a lista de compras de carnes de 15 em 15 dias. Por quê? O preço nos mercados varia muito, principalmente de carnes. A compra de coisas secas, assim, que você pode deixar, você sabe que tem uma promoção no mês, igual aqui na minha cidade, tem o dia D. Aí você consegue ir lá nesse dia e fazer uma compra boa. Você consegue também se basear nos preços dos outros mercados, que tem o folhetinho que eles mandam pelo WhatsApp, às vezes no Facebook, eles liberam e aí você consegue ver aonde o que tá mais barato. E aí você consegue comprar. Já a carne é assim, igual, essa semana que passou, o peito de frango mesmo tava X valor. Vamos supor, 15, 16 reais. Hoje, o peito de frango tá R$ 9,90 no mercado, R$ 9,99. Então eu já vou ir lá, vou aproveitar para as 3 semanas seguintes. E aí eu vou comprar, vou porcionar, fazer os filés, deixar já cozinhar para fazer desfiar, já deixar pronto, enfim. Outras carnes também que eu gosto, carne para fazer hambúrguer, carne de porco para cozinhar, enfim, você ainda consegue comer bem, mas você fazendo sua lista de compra, que essa lista de compra, gente, lista de compra, você vai conseguir economizar e vai conseguir guardar o seu dinheiro, e você vai conseguir guardar o seu dinheiro. Então, assim, mudei o nicho do canal, porque eu não poderia misturar alguns vídeos, porque as pessoas ao entrar no canal, ela tem que ser direcionada para um tipo de nicho, sobre finanças ou emagrecimento. Então eu não posso misturar as duas coisas em um canal só, tá bom? Quem já me acompanha aqui há um tempinho vai entender sobre o que eu tô falando. Agora quem é novo, seja bem-vindo ao canal, espero que fique, vamos fazer essa família crescer, tá bom? Vamos economizar juntos, vamos pagar as nossas dívidas juntos, ao longo do tempo, vamos investir juntos, vamos crescer juntos, mudar a nossa mente financeira, gente. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a nossa mente financeira. Porque anotar, pensar em fazer, não vai resolver se você não mudar a sua mente financeira. Você se nutrir de boas informações, se nutrir de pessoas que trabalham com finanças e você vai pesquisar, vai ler mais sobre aquilo. Não precisa ser toda hora, o tempo inteiro, mas a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente está perdendo dinheiro que a gente poderia estar guardando, né, para uma emergência. Então, assim, mudei, bora comigo, vai ter muita informação aqui no canal, tá bom? Vídeo toda semana, vou voltar a postar vídeo toda semana, tá bom? Os nossos assuntos vai ser sobre caixinha do Nubank, caixinha dos bancos, vai ser sobre reservas de emergência, vai ser sobre compras do mercado, como economizar,
os passos, cada passo que eu tenho dado para que dê certo, sobre desafios, que eu montei desafio também na caixinha de sapato, muito legal, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então assim, vai ser muita coisa legal. Então bora lá, falar show para as dívidas e conseguir fazer que as nossas finanças cresçam e não diminua, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e compartilha esse vídeo para mais um amigo, tá bom? Para que esse canal cresça, para nossa família crescer. E é isso aí. Para quem ficou até aqui, beijos, até a próxima e fique com Deus.